A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como o general Braga Neto, que foi vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do general Heleno e outras pessoas que integravam o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos observar algumas notícias que foram vinculadas em diversos sites tratando desse assunto e nós vamos olhar no Código Penal quais são as infrações penais que estão sendo imputadas pela Polícia Federal ao ex-presidente e às pessoas que integravam juntamente com ele o governo. E aí a gente vai ver a pena, vai ver como é que é a redação desses crimes e nós vamos verificar aquilo que foi atribuído a eles, beleza? Então acompanha comigo de uma forma muito tranquila. A gente vai primeiro aqui para a notícia que foi veiculada aqui no BBC News. Nós trouxemos aqui 3 notícias para a gente fazer uma análise bastante objetiva. BBC News, que sob a minha perspectiva é uma mídia razoavelmente proporcional, moderada. A Revista Oeste, que a gente percebe que tem um viés mais de direita, e o Poder 360, que eu considero que seja bastante moderado também. Vamos aqui. Primeiro, a BBC News noticia o seguinte, olha. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e outras 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Aqui é importante a gente ter em mente o seguinte, nos últimos dias houve uma operação da Polícia Federal e foi noticiado que essa operação da Polícia Federal tinha por objetivo uma suposta tentativa de homicídio contra o ex-presidente, aliás, o atual presidente da República, Luiz Inácio, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas nós abordamos aqui, justamente no canal, que, na verdade, o que se apurava ali, conforme aquilo que foi noticiado, não é uma tentativa de homicídio, mas sim algumas infrações penais que existiram naquilo que se chama de atos preparatórios. Por exemplo, a organização criminosa, a associação criminosa e essa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Por isso eu gosto sempre de trazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar para você como é que está na lei. Esses aqui são os 3 crimes que estão sendo imputados conforme essas notícias que foram divulgadas. É o crime do 359L, é o crime do 359M, isso aqui do Código Penal, e o crime do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, que é esse crime aqui que tem a pena de 3 a 8 anos. A gente vai abordar. Por que eu estou trazendo isso? Você que acompanha o canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, mas você que já acompanha, você já percebeu o seguinte, o propósito aqui é trazer objetividade, aquilo que está na legislação principalmente. E nem sempre aquilo que está na legislação coincide com nossas concepções morais. É muito comum, e eu digo isso porque eu já trabalho há 15 anos na persecução criminal, no sistema criminal, é muito comum a gente ver, em algumas situações, a pessoa não considera determinado fato crime, não considera que o que ela fez é crime. Porém, a lei é objetiva, abstrata, geral, e às vezes a lei tipifica aquilo como criminoso. Vou te citar um exemplo, eu sei que não tem nada a ver com esse caso, mas tem a ver com a compreensão de que moral é diferente do direito. Tem gente que bebe uma latinha de cerveja e tem certeza que não está cometendo nenhum crime, porque ele não se considera embriagado. Ocorre que a gente oferece, como agente de trânsito, oferece essa pessoa que tomou uma latinha de cerveja para ela tomar, para ela soprar o etilômetro, que é o exame do bafômetro, o teste do bafômetro, e ela sopra e a quantidade de álcool por litro de sangue alveolar é maior do que aquela que a lei admite. Então o indivíduo soprou porque ele tinha tomado uma cerveja e deu uma concentração de álcool por litro de sangue maior do que a lei admite, cometeu o crime de embriaguez na direção ou conduzir o veículo automotor embriagado ou com a capacidade psicomotora alterada. Mas aquele indivíduo ele tem certeza que ele não cometeu o crime, porque moralmente ele considera que não cometeu o crime. Só que a legislação não leva em consideração as nossas convicções morais. O que deve ser levado em consideração é aquilo que está escrito na legislação. E aí, por isso eu volto aqui para você. A gente vai ver a notícia ali da Revista Oeste no Poder 360, mas veja só, existe a previsão legal para essas infrações que estão sendo imputadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas, porque essa disciplina, inclusive, foi inserida na legislação, eu trago aqui para você, em 2021, quando o ex-presidente era o presidente, quando o Jair Bolsonaro era o presidente da República. Tanto é que foi ele que sancionou esses crimes, olha só. Inclusive aqui, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Gustavo Torres, eu não sei, esse era o ministro da Justiça, mas aqui o Walter Braga Neto e Augusto Heleno participaram da elaboração e da sanção
desse projeto, veja só, é o presidente da República que sancionou a lei. Então, olha que interessante, eu ainda não tinha visto isso aqui, mas é interessante, né? O ex-presidente, o Walter Braga e o Augusto Heleno, os generais, também participaram da edição dessa lei. E é justamente essa lei 14.197 que inseriu esses dispositivos no Código Penal e que está ensejando a responsabilização de tantas pessoas. Isso é muito interessante, eu não tinha prestado atenção nisso. Mas vamos lá, a objetividade. O que o poder, o que a Revista Oeste noticia? O Poder 360 aqui, Revista Oeste. Olha, a Polícia Federal indiciou nessa quinta-feira Jair Bolsonaro, o candidato a vice, que seria o Braga Neto, e outras 35 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com o relatório, que tem mais de 800 páginas, Bolsonaro, Braga Neto e os demais cometeram também abolição violenta do Estado Democrático de Direito e montaram uma organização criminosa. Aí aqui embaixo tem o nome dos indivíduos. Olha aqui, interessante, né? Esse era o ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, está escrito aí. O Augusto Heleno era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ou da Defesa, não me lembro. E o Walter Braga Neto está aqui embaixo, Walter Souza Braga Neto. São eles que, inclusive, participaram aí, à exceção da Maris, eu acho que ela não consta aqui como investigada. Da Maris não consta. Foram esses mesmos indivíduos que sancionaram a lei que hoje vai ensejar, ou que ensejou esse indiciamento e que eventualmente pode ensejar uma denúncia pelo Ministério Público e até mesmo uma condenação por parte do Poder Judiciário. Mas vamos observar então quais são esses crimes. São esses três crimes. 359L diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o segundo dispositivo do Código Penal está no 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que acontece? Essa infração é muito interessante e ela trouxe uma nova disposição para o Código Penal, quando ela criminaliza a tentativa. A tentativa, normalmente, era criminalizada com base no artigo 14 do Código Penal, inciso 2. O artigo 14 do Código Penal é que traz aquilo que é o crime tentado. E diz, olha, quando o crime é tentado? Quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias da lei à vontade do agente. O que acontece? E, de certa forma, existe alguma lógica nisso. Por quê? Se existe a tipificação da tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, é que já se presume de que, se houver a abolição do Estado Democrático de Direito, não vai ser possível reprimir aquela conduta. Percebe? Porque uma vez que há, como se está sendo atribuído, um golpe de Estado, é claro, há uma reformulação total do sistema jurídico. A Constituição cai por terra e todas as demais normas legais. Porque você há um rompimento, você tem uma ruptura ao sistema jurídico vigente. Então, aí não é possível mais a punição de ninguém. Então, por isso, o dispositivo leva em consideração a tentativa. Então, é um crime que, por essência, ele já é estabelecido na modalidade tentada. E pode ser esse o caso que acabe ensejando a punição por atos que não chegaram sequer a ter atos de execução mais claros, mas, na verdade, estariam ali no campo da cogitação, de atos preparatórios, prestes a execução, porque a execução já constituiria numa consumação, como se fosse uma consumação antecipada. E o terceiro crime que está sendo imputado é esse aqui do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que traz o seguinte: promover, constituir ou financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa, com uma pena de 3 a 8 anos. O que acontece? Tem o crime de associação criminosa lá no Código Penal. Só que o de associação criminosa no Código Penal, eu abro para você aqui no 288, ele tem uma pena menor e uma facilidade menor, né? Ele é mais fácil, uma facilidade maior, na verdade, para ser atribuído a um investigado, na medida em que não há tantos elementos quanto o crime do artigo 2º da Lei 12.850. Olha o que diz o 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Aqui na 12.850 nós teríamos também a associação de mais de 3, no caso mais de 4 ou mais pessoas. Só que teria que haver uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que fosse informal, mas com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então é mais difícil ter essa infração penal. É mais difícil ter essa infração penal. Ocorre que, conforme aquilo que está sendo ventilado nas várias notícias, na Revista Oeste,
aqui no Poder 360, no próprio G1 aqui, é essa infração penal. Então seria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Flaviano, então já significa que o ex-presidente vai ser condenado? Não. Significa que a polícia indiciou, inclusive nós já abordamos aqui no canal o indiciamento, te convido a assistir o vídeo que a gente aborda especialmente o indiciamento, e agora, uma vez que a polícia conclua esse procedimento, vai remeter ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e se o Ministério Público entender pela presença de elementos informativos, se convencer a respeito da opinião do crime, ele vai oferecer a denúncia perante o Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário, se convencer também, pode receber aquela denúncia e dar início, então, ao processo penal. O processo penal tem que ser assegurado para que seja legítimo, contraditório, ampla defesa, todas as formalidades estabelecidas na Constituição e no Código de Processo Penal, para que haja um processo com lisura, um processo limpo, que seja capaz de ofertar a qualquer pessoa acusada, independentemente de quem seja, a oportunidade de defesa. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito sobre isso, se você tem acompanhado, deixa aqui no campo dos comentários, você é de direita, você é de esquerda, você é moderado, seja lá o que for, coloca aqui no campo dos comentários, vamos conversar a respeito dessa situação, que tenho certeza ainda vai movimentar muitas redes sociais e os sites aí por vários meses, tá certo? Forte abraço e até o próximo.